Fala pessoal, trago essa questão de combinatória, questão bem interessante, e vamos lá entender a sua ideia. De quantos modos podemos formar uma fila com Y homens e X mulheres de modo que as mulheres fiquem sempre juntas? Ok. Então, pessoal, basicamente, eu montei uma fila pontilhada aqui, né? E a ideia é que a gente forme um pacote de mulheres, já que elas ficarão juntas. Então, a gente vai formar um pacotinho aqui de mulheres. Então, mulher um, mulher 2, enfim. Tem quantas mulheres? Então, formei aqui, pessoal, o pacotinho de mulheres. Temos X mulheres. Eu até coloquei aqui os colchetes de vermelho, tá? Para simular um pacote mesmo. Perfeito? E o resto é homem. Então, homem 1, homem 2, homem 3, até qual que é a quantidade de homens? Y. Então, o homem Y vai ser o último. Perfeito? Pessoal, aí, nesse jogo aqui, né, a gente vai ter duas permutações ocorrendo simultaneamente. Primeiro, a permutação entre as mulheres. Então, nesse pacotinho de mulheres, elas vão permutar entre si. Ou seja, por exemplo, se eu pegar aqui a configuração como está agora, a M1 vai trocar de lugar com a M2, a MX vai trocar de lugar com a MX-1, né? Ou seja, elas vão trocando de lugar. Elas vão permutar entre si, tá? Não tem nada a ver ainda com os homens. Elas mesmas vão mudar de lugar entre si, beleza? Então teremos essa primeira permutação. Eu até escrevi aqui para depois a gente fazer algumas contas envolvendo essa permutação. E também temos a permutação entre o pacote de mulheres, só que eu vou chamar de pacote, entre o pacote de mulheres mais os homens. Porque assim, esse homem, por exemplo, o homem 1, ele pode acabar fazendo o seguinte: eu posso pegar esse pacote, trazer um pouco, uma unidade à direita, e eu posso jogar esse homem lá naquela casinha que ficou livre, beleza? Então, se eu pego esse pacote e trago esse pacote de mulheres, uma unidade para a direita, vai ter uma unidade, uma casinha livre. E eu posso pegar esse homem e jogar lá. Perfeito? Então eu estou permutando o pacote com os homens, tá? Então, a próxima permutação seria do pacote e os homens. Entre o pacote de mulheres e os homens. Pronto, pessoal. Feito isso, você encontrou os dois casos dentro desse problema. E agora vem as perguntas. A ordem importa? Quantos elementos temos nessa permutação? E também se temos elementos repetidos. São 3 perguntas-chave que você vai fazer em cada caso. Permutação entre as mulheres e entre o pacote e os homens. Então, pessoal, vamos analisar aqui a permutação entre as mulheres primeiro. Número de elementos. Cara, eu tenho 1, 2, 3 até X. Tenho X mulheres, então eu tenho X elementos. Perfeito? A ordem importa? Com certeza. Se eu tenho a Daniela e a Gabriela assim, é diferente da ordem Gabriela e Daniela. Ou seja, esses dois casos eles formam ordens distintas, tá? Agora faça a mesma coisa para todas as mulheres. Cara, vai dar um monte de permutação, um monte de casos ali de ordens possíveis, né? Mas a ordem importa, tá? A ordem importa. A Dani estar primeiro e depois a Gabi é diferente da Gabi estar primeiro e depois a Dani. Beleza? Tá. E tem elementos repetidos? Não tem. Cada mulher é uma pessoa diferente, né? Ah, mas se forem gêmeas, mas são pessoas diferentes ainda. Então, sim. Não, né? Sim seria a ordem e elementos repetidos, não. Perfeito. E antes de calcular a quantidade de maneiras que podemos ordenar as mulheres, eu vou responder aqui as mesmas perguntas que foram feitas à permutação entre as mulheres para a permutação entre os pacotes e os homens. Veja que as respostas são as mesmas. No caso, só muda o número de elementos, tá? Então, o número de elementos é o número de elementos do sistema, tá? Veja, preste atenção. Você tem quantos elementos entre o pacote
e o número de homens. Preste atenção, tá? Olha, o pacote é um elemento só. O pacote é um elemento só. Você vai mexer esse pacote entre os homens. Ou seja, você não vai pegar uma mulher e colocar lá no meio dos homens, entre os homens. Não, as mulheres ficam juntas, certo? Então, o pacote é um elemento. E eu tenho quantos homens somados com esse elemento que é o pacote? Eu tenho 1, 2, 3 até o Y. Eu tenho Y homens. Mais um. Então eu tenho nessa permutação Y mais um elementos. Tá? Então, Y mais um. A ordem importa? Claro. O pacote estar aqui. O pacote estar aqui. E o Gabriel. Gabriel não, é muito grande. E o André estar aqui é diferente do pacote estar aqui e o André está aqui. Agora, se você fizer o mesmo com os homens, né? Então, o André estar aqui e o Gabriel estar aqui é o mesmo do... É o mesmo não. É um caso diferente do Gabriel estar aqui e o André estar aqui. Beleza? Ou seja, só evidenciando que a ordem sim importa, tá? Porque assim, se a ordem não importasse, quando a gente for calcular ali o número ali de permutações, eu deveria dividir por um certo valor. Por quê? Porque eu estaria repetindo casos, né? Se a ordem não importasse, esses dois casos aqui seriam iguais, né? Esses dois casos aqui seriam iguais também, beleza? Mas a ordem aqui importa. Então, um certo homem estar aqui e o outro homem estar aqui é diferente do homem que estava aqui agora estar em primeiro e o que estava em primeiro estar em segundo, tá? Beleza. Elementos repetidos? Não. Todos os homens são distintos entre si, né? Então, não. Perfeito. Agora, como que a gente calcula essa quantidade de permutações em cada caso? A maneira é a mesma. O que a gente vai usar? Princípio multiplicativo, tá? O princípio fundamental da contagem, tá? Que diz o seguinte: quando a gente tem a quantidade de decisões para cada escolha, eu vou fazer o que com essa quantidade de decisões? Para encontrar a quantidade total ali de permutações. Eu vou multiplicar essa quantidade de decisões, tá? Vou traduzir melhor aqui nas contas. Veja, eu quero permutar as mulheres. Para essa primeira escolha, eu tenho quantas mulheres possíveis que eu posso colocar nesse primeiro espaço? Cara, a princípio, eu tenho 1, 2, 3, até X. Eu tenho X mulheres disponíveis para colocar nesse espaço. No primeiro espaço aqui da fila. X mulheres. A próxima, eu tenho a X mulheres menos a que eu escolhi aqui. Então, eu vou ter quantas mulheres? Eu vou ter X menos 1. Tá, eu até aumentei aqui porque estava pequenininho, né? Nesse próximo, eu vou ter a X mulheres menos a que eu escolhi aqui, menos a que eu escolhi aqui. Ou seja, X menos 2. Ou seja, vai seguir esse padrão, o próximo vai ser X menos 3, até chegar no 1. Uma mulher só que eu posso colocar aqui, porque já foi todas as outras, né? E isso daqui é o que, pessoal? X vezes X menos 1, X menos 2, X menos 3, até o 1. Isso é o X fatorial, né? X fatorial. Perfeito? Beleza. Perceba que a mesma conta será feita para entre o pacote e os homens. É literalmente o mesmo raciocínio, pelo princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, tá? Veja, a princípio eu tenho quantos elementos a serem permutados, a serem trocados. Eu tenho o pacote mais a quantidade y de homens. Então eu tenho quantas decisões possíveis para esse primeiro caso, para essa o primeiro espaço da fila.
eu tenho y mais 1. Y mais 1 decisões. Tá? Agora, nessa próxima decisão, nessa próxima escolha, eu tenho quantas decisões possíveis? Cara, eu já escolhi um aqui. Um ficou nesse espaço. Antes era y mais 1 decisões possíveis. Agora eu só tenho y decisões. Tá? Ou seja, segue o mesmo raciocínio. Você vai diminuindo uma unidade para cada espaço colocado. Então aqui vai ser y menos 1, y menos 2, até chegar no 1. Evidenciando que essa conta fica também um fatorial. Fatorial de quem? Fatorial de y mais 1. Beleza? Pronto. Você encontrou a quantidade de permutações para cada caso, entre as mulheres e entre o pacote de mulheres e os homens. Mas observe, essas permutações, elas são feitas de maneira simultânea. Então, ao mesmo tempo que eu estou permutando as mulheres, eu estou permutando o pacote de mulheres e os homens. Então, é algo feito de maneira simultânea. É a permutação entre as mulheres e a permutação entre o pacote de mulheres e os homens, certo? Quando eventos, né, essas permutações, elas são feitas de maneira simultânea, então elas não são eventos independentes. Elas acontecem de maneira dependente, ou seja, a permutação entre as mulheres vai acontecendo simultaneamente a permutação entre o pacote de mulheres, que está sendo permutado ali, né, dentro, e os homens. Quando isso acontece, a gente multiplica essas permutações. Esses valores encontrados, né, esse e esse, para encontrar o total de filas ali, né, de ordenações que você pode montar, tá bom? Então, o raciocínio final era esse, você perceber que, como são eventos ocorrendo simultaneamente, então você multiplica a quantidade total, né, de permutações em cada caso. Perfeito? Então, era para você ter esse raciocínio final, tá? Beleza. Então, o número total de filas que você pode montar, em que as mulheres estejam sempre juntas, vai ser igual à solução do problema. Vai ser eu multiplicar esse total de permutações entre as mulheres, x fatorial, vezes o total de permutações entre o pacote de mulheres e os homens. Perfeito? Então, essa é a resposta da questão. Questão bem legal, que ela nos ensina muito sobre os princípios da combinatória. E eu fiz questão nesse vídeo em não falar de fórmula. Eu não falei fórmula de permutação, de combinação. Eu preferi não fazer isso. Por quê? Porque eu acho que a combinatória é muito melhor explicada quando você não fala fórmula. Você vai mostrando as noções de combinatória sem ficar vomitando um monte de fórmula, beleza? Então é isso, tamo junto.